E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre o capítulo 1144 do mangá de One Piece. E para bater esse papo comigo está ele, Straste. E aí, Straste? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais ao Bordo do Sunny. Vamos aí para análise desse mais um capítulo. Carioca hoje não conseguiu gravar, mas semana que vem ele tá de volta. Bora. Bem, então vamos lá, o capítulo 1144, chamado aí de Hora dos Guerreiros, né? Começa com a história de capa da Yamato, aquilo que a gente já esperava, né? Yamato libertando ali todo mundo que tinha sido sequestrado pela gangue do Rus ali, né? O carpinteiro, a mulherada que tinha sumido. E finalmente parece que tá dando um fim pra essa história, né? Vamos ver aí pra onde Yamato vai agora, né? Sim, porque não levou a nada até agora, eu espero que agora leve, né? Agora ela pode até, sei lá, começar uma espécie de bando próprio com a ult e com o Page One, formando meio que os bainhas vermelhas dela, né? Porque se ela tá seguindo os passos de Oden, faria sentido também ela ter esses seguidores, né? Então, eu espero que o Oda caminhe pra algum lugar com isso, porque já deu, né? De repente uma nova cúpula ali, né? Tipo os novos guerreiros de Wano lá, né? Porque eu acho que assim Exatamente. como o Oden, ela não é uma capitã de bando, ela faz parte de um bando, né? Essa história de capa já deu porque a gente chegou a cogitar na época de Egghead que a Mato ia acabar a história de capa indo pra Egghead pra ajudar o Luffy a escapar. Olha onde a gente já tá em Elbaf e o Oda tá enrolando com E essa porra. nada acontece. Nada acontece. Vamos lá então pro capítulo propriamente dito, né? O capítulo começa com o Frank Porque... totalmente em choque, gritando que é isso, né? E ele não é a Gerd essa daí, a mãe do menininho lá, a mulher do Gaban. Aí ela comenta, né, o que que você acha que é isso? E eles veem uma instalação super científica, assim, né? E aí ela até comenta que ele, como um ciborgue, conseguiria identificar o que é aquilo. E ele se indaga, né? Por que isso tem uma instalação dessas aqui no País dos Guerreiros? Lembra muito as instalações do Vegapunk, né? A forma mais ou menos de como ele mostrava os laboratórios dele, né? Bom, eu gosto demais de como eles estão apresentando esse lore do mundo antes do século perdido, né? O tal primeiro mundo do mural. Porque daqui a pouco eles vão falar a idade desse robô aqui, muito diferente de Emmet, que é o robô do século perdido do tempo de Joy Boy. Então aqui estamos diante, muito provavelmente, da datação da era do verdadeiro Nika, do primeiro Nika de todos, né? É bem interessante essa parte mesmo, que aí seguindo na história, né, a gente percebe que a Bonnie e o Vegapunk lá, é York, né, essa daí? Não, Não, a essa daí é a Lilith, a Lilith. York é a que tá com o Teach. E aí eles comentam, que bom que encontrou esse lugar, que elas já planejavam contar sobre esse lugar, que a parte de dentro desse lugar é incrível. E elas comentam que se perderam e foram parar nesse lugar, né? A gigante até comenta aí que pode ser um gênio, mas não tem um bom senso de direção. Mas isso me chama. Então confirma que o Zoro é um É, gênio, é isso? também. Mas eu acho que tem um pouco a ver assim que o fato da Lilith ser um Vegapunk, essas coisas meio se atraem, né? As inteligências, as tecnologias. Por que será que o Vegapunk foi bem parecer nesse lugar, sabe? Acho que talvez Isso é tenha uma da espécie hora. de atração, assim, não talvez direta, mas mesmo que indireta, né? É, eu acho isso também realmente muito bem notado da sua parte, né? Aquelas coisas, tipo, do mesmo jeito que eles falam que as Zoans, principalmente as mitológicas, elas têm uma vontade própria, né? Então, meio que a fruta do Luffy atraiu ele, ou chegou até ele propositalmente. Essas grandes tecnologias vão atraindo as grandes mentes, né? Animal, animal. Bem interessante. E aí ela comenta que ainda bem que acharam eles, porque tem os alarmes tocando na floresta, que a gente já viu lá a treta toda acontecendo. E aí ele te comenta que, pô, essa instalação é muito legal e que em uma estimativa aproximada ela deve ter pelo menos 3.000 anos, né? E o que encaixa ali Foda. muito com o primeiro mural que a gente viu, né? Com a informação de que o, o primeiro mundo foi há mais ou menos 3.000 anos, né? Sim, porque a gente tinha essa novidade de que existiu um primeiro mundo antes do século perdido, né? Porque até então as coisas mais antigas que a gente tinha conhecimento era de 800 anos atrás, né? Tudo bem que o Oda, hora ou outra, apresentava alguma coisa de antes disso, mas a gente não dava muita Era meio atenção e jogado, agora eles né? estão começando a datar.
Era realmente meio jogado. E agora eles estão começando a datar isso com mais eficiência e deixando na cara, É, né? Gente, tem mais coisa aí pra vocês. E esse lore tá não, absurdo, ele tá? começou a amarrar, Do né? Ele primeiro mundo. começou a amarrar tudo agora de uma vez, assim. Acho que, por mais que ainda algumas perguntas vão aparecendo, né, ao longo do caminho, ele tá respondendo muitas delas, né? Então, agora ele tá começando a Exatamente. encaixar as peças claramente, ó. 3.000 anos era assim que funcionava, e por aí vai. E assim, esse robô, ele tem um estilo, eu vi muita gente falando, né? De o estilo dos robôs de Castle in the Sky, que é uma animação japonesa também dos anos 80, 1986. É realmente igualzinho, igualzinho, muito foda. 89 no Brasil o filme foi lançado. E é do Estúdio É, Ghibli. tem uma cara É de isso? Estúdio Ghibli É, lascada isso aí, né? exatamente. É, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki. E é bom a gente falar isso aqui nesse momento que a gente tá vivendo, né, do Hayao Miyazaki, que sempre falou contra a inteligência artificial, e agora ele tá vendo o traço dele sendo extensamente usado. E tipo assim, né, só falando disso rapidinho, gente, se você tá usando pra fazer a sua arte aí na tua casa, beleza, o problema é a galera que faz dinheiro com isso, né? Mas bom, voltando aqui, esses robôs eles têm essa aparência, esse robô especificamente, né, tem a aparência igualzinha, e ele, na minha visão, o Oda está só confirmando aquela parada que a gente já suspeitava de que teremos os paralelos do século perdido, do mundo atual e do primeiro mundo com o Chapéu de Palha. Então, o Emmet, esse robozão e o Frank são em teoria, a mesma pessoa. Eles não são a mesma pessoa, eles não reencarnaram no Frank, mas eles vão basicamente cumprir o mesmo papel. Sabe? Representam a Assim, mesma ferramenta, né? A mesma imagem. exato. Assim como Nika, Luffy e Joy Boy, e assim como Zoro, Ryuma e alguém que vai entrar nesse meio. Quando a gente sabe que o Ryuma existiu, mas a gente não sabe o tempo, a época que ele existiu. Eu tinha certo receio de falar que ele existiu na época do Joy Boy, porque algumas coisas parecem remeter a um tempo anterior. Então, o Ryuma talvez pudesse ser o espadachim da época do primeiro mundo, da época de Nika, da época desse robozão aí. E aí nós teríamos um outro Shimotsuki entre ele e o Zoro, que ainda seria apresentado no futuro. E aí talvez mais um motivo pro Zoro voltar em Wano, porque ainda acho que tem muita coisa pra acontecer com ele Então, lá. mas eu acho que não, né? Porque tem aquele one shot lá do Ryuma. Não, acho que não faz tanto tempo assim. Não, ali eles não datam nada Ah, também. mas. A gente não sabe como que era a civilização dessas Então, mas eu épocas. acho que. Pelo tudo que o Oda mostrou até agora, ele sempre, quando se refere ao primeiro mundo ou a essas coisas, é muito tecnológico. Então lá no quadro tinha aquela parada meio prédios e meio máquinas já. E o Ryuma já tem essa parada mais Wano, mais Japão feudal, sabe? Então eu acho que pra mim não É, faz tanto sentido assim ser do primeiro mundo. Acho que ele é mais do segundo mundo mesmo. mas aí também um espadachim não caberia no mundo tecnológico de jeito nenhum. Não, mas pode ter um espadachim, só que uma versão mais cyberpunk, assim, uma parada meio assim. Pô, se o Oda mete uma dessa ia ser pica. Eu queria um flashback dessas Ah, porra, mas eu velho. não sei se a gente vai ter tudo isso aí, não. Talvez quem sabe um spin-off no futuro, alguma coisa assim. Nossa, o Oda pode ganhar dinheiro pro resto Não, da vida inteira dele só com o spin-off de pelo One amor Piece, de velho. Deus. Quantidade de mundo que ele tem. Só um. Eu vou fazer aqui um advogado do diabo pra variar, né? Você tá chamando essa figura aí de robô o tempo inteiro, mas. Não parece um robô, né? Eles chamam de instalação várias vezes, né? É, que as janelinhas ali em cima me suaram o olho, né? Então, eu também fiquei tentando achar uma cara de robô, mas eu não achei assim. Talvez. As janelas ali em Não, não. cima, só isso também. Tem uma parte aqui que parece um rosto aqui, assim, também. Meio macabro, mas sei lá, talvez seja só uma. Minha cabeça querendo formar imagens. É, esse rosto aí, eu tô vendo ele Aham. também, no lado Isso. esquerdo aqui, pra quem tá de frente, né? Eu acho que aí é mais da fauna, da flora que foi crescendo ali no robô, porque ele realmente é muito antigo. Agora, se você olha o robô que eu tô falando, de Castelo no Céu, você vai entender como que isso parece um robô, sabe? Porque assim, é um robô que não tem boca. Os olhos dele são essas meio que duas latariazinhas, e a cabeça dele é como se fosse um capacete, sem boca, sem nariz, né? E aí o corpo estaria pra baixo. Se esse robô tiver o tamanho de uma árvore aí de Elbaf, não da árvorezona, né, mas de alguma das árvores aí, ele já é um robô gigante, dá pra ver, comparando o tamanho da cabeça dele com o tamanho da gigante aqui que tá de pé, né, que o bagulho é insano mesmo. Então eu acho que é um robô.
Até porque ela fala, né? Ah, como você é um ciborgue, pensei que ia ficar animado de ver isso. Eu acabei não de sei o quê. pesquisar aqui na internet, e você, nosso ouvinte, que tiver oportunidade, eu vi o robô, eu entendi exatamente o que o Marcola tá falando. A disposição do olho e tal, entendi. É, então. Assim você consegue ver, tendo referência, né? E isso pode servir de uma instalação também. Pelo tamanho dele, essa parte do tronco dele pode ser um laboratório É, absurdo. E agora eu acho que sim. Né, ali ele vai acabar ficando por aí mesmo. bem, então voltando aí pro nossa discussão, né? O Frank fica incrédulo que isso aí tem 3.000 anos. E só um comentário engraçado como o Frank, ele é o personagem que tá sendo usado pra contar esse background, né? Porque geralmente a gente é sempre apresentado o Sanji, Zoro, Luffy ali no hardcore, ou até mesmo a Robin. E dessa vez a gente tá usando muito o Frank pra aprofundar nessa história, né? Que é uma coisa incomum, né? É, a personagem das descobertas sempre foi a Robin. Aham. Sempre foi ela. Agora não é mais. Então é uma mudancinha aí, pra mim, até boa pra. É aquele negócio que o Carioca vivia falando, né? De dar mais importância a outros Ah, e acho que personagens. também é o cara da tecnologia do grupo, né? Então, já que nós estamos falando de tecnologia, vamos botar o Frank na parada. E aí bota a Lilith junto, que é o Vegapunk que sobrou aí, pra também dar uma sequência, né? Sim. E aí a gigante comenta, né, que não tem como dizer que a Lilith é errada sobre os 3.000 anos, porque não tem nem registro nenhum sobre essa instalação em Elbaf, né? E aí ela... E o Buffy, os gigantes vivem mais, tipo, 300 anos, né? Então, se for do século perdido, são 3 gerações de gigante pra ter registro. Então, realmente, é mais tempo que isso. E aí ela comenta, né, que essa pesquisa sobre o lugar é muito valioso e que ela tá pensando em viver ali, né? E aí o Frank faz uma brincadeira pra ela não fazer isso, senão vai acabar se perdendo de novo. E aí o Frank fala, vou dar uma olhada aí dentro, quero ver o que tem aí dentro. Nisso a Bonnie fica em choque, bota a lingona pra fora. Todo mundo fala, o que aconteceu, Bonnie? E aí a gente vê uma versão maligna dos Zeus, o... Tem algo atrás de vocês, e a gente vê essa tradução que chama Aquilo que me dá medo, que é uma frase que vai aparecer aí sempre quando um monstro for apresentado, né? Esses pesadelos das crianças forem apresentados. E esse primeiro é o raio, né? Que é uma nuvem meio desenhada, até que parece por uma criança, com uma cara meio maligna, com esses poderes de raio. E aí o Frank fala, ah, Elbaf, a terra dos mistérios. E o gigante fala, não, que criatura é essa? Eu nunca vi algo assim antes. Pô, é muito bom o jeito que o Oda coloca as coisas bizarras na obra, assim, né? Tipo, ah, esses monstros são desenhos das crianças. Então, por isso que eles têm essa aparência meio escrota, Todos assim, eles parecem mais desenhados, assustadora. né? Então, sim, é muito criativo, realmente. Toda vez que a gente for falar de One Piece, eu vou ficar babando o ovo do Oda, porque o cara é zica, mano. Não tem como. Bem, aí a gente corta pra Vila Oeste, né? Que a gente vê o Draugr lá. E aí todo mundo fica em sobres, peguem suas armas. A gente vê aqui aquele corpo de bombeiros lá, já foi derrotado. E aí todo mundo fala, nossa, isso parece um Draugr, é um zumbi. E aí um cara se toca que isso tá ligado à imaginação das crianças, né? Não entendi muito bem o que tá acontecendo. E aí todo mundo pergunta, cadê os chefes, o Drog e o Brog, né? Sim. E aí eles comentam que eles beberam muito, foram ao banheiro. O Brook olha e fala, meu Deus, parece comigo e tal. Será que eu sou um gigante? E aí eles começam numa missão de tentar salvar os Chapéus de Palha. E uma coisa que eu achei legal, né? Pela primeira vez na vida o Zop fala, não, vamos tretar aí. Ele fala, não precisa me levar não, a gente vai lutar também. É a essência de Sogeking É, crescendo nele e ele em Elbaf, né? Inclusive, gente, no final desse capítulo aqui do nosso podcast, eu vou soltar uma bomba do Sop que vocês não estão acreditando. Vocês não esperam o que vem por aí, bom, tá? Então, pedrada. fiquem aí. O... Ah, e só uma coisa aqui que eu achei uma datação pra gente ter mais noção da situação. A árvore do conhecimento é de 5.000 anos atrás. O Palácio de Alabasta foi criado há 4.000 anos. E o robô ancião que eles falam agora é datado de 3.000 anos. Então, é só pra gente ter uma noção das coisas que aconteceram muito provavelmente no primeiro mundo, né? É, Nossa, Alabasta é nossa, antigo, hein? louco. Caralho, mano. Foi Nossa longe, né? Senhora. E aí o Jinbei, né, falando, mano, tá acontecendo alguma coisa estranha nesse Elbaf. E aí eles mudaram o nome, né? A tradução mudou o nome aqui do filho do Gaban, né?
Pra Column, era outro nome antes. Eles estavam usando Column Ah, já. Não, eles estavam usando Column. Tinha algumas traduções que estavam é. diferindo, mas. Acho que a que eu li tava diferente. E ele fala, eu quero lutar também, eu sou um guerreiro, eu quero lutar. E todo mundo, de jeito nenhum. Aí ele fala, eu sou filho do Gaban. Justamente por isso você não é o Gaban. Então vai com as outras crianças, ele fica meio putinho. E aí a Nami chama o Jaru, né? E aí ela comenta que tem algo que eles não contaram pra eles, pede desculpa. E aí ela leva o Jaru até aqueles seguranças lá que tomaram um cacete do Shonks, do Shamrock. E aí eles falaram que um intruso que Sim. parecia com o Ruivo no castelo, e eles eram em dois, né? E um deles tinha poderes estranhos e tal. E aí o Jinbei, né, logicamente, velho de guerra, já fala, com certeza tem alguma Akuma no Mi envolvida. Esses fenômenos não estão acontecendo assim, são coisas comuns. E tem uma grande chance que essas pessoas aí, que foram as pessoas que atacaram ele, sejam as culpadas. E aí o Jaru. Agora é o caos, É, né? Com a galera se ligando do que tá acontecendo. e aí o Jaru, ele já prepara uma mensagem pra falar, já vamos avisar todo mundo aí que tem alguns humanos que não fazendo parte do Chapéu de Palha que se infiltraram. E aí o Brook fala, mas será que são só duas pessoas? Porque tem muita coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo, né? Sequestraram crianças, levaram gente e tal. Eles falaram, só no mínimo, diga que no mínimo são duas pessoas. E aí a Nami já tá É. putaça, já fala, não tem perdão pra quem sequestra criança em plena luz do dia. Quando fizer as crianças de refém, o que vão pedir pra em troca de Elbaf em troca delas, né? Isso é legal porque a Nami realmente um tema que pega muito ela, né? A gente tem o Momonosuke, por exemplo, se aproveitando disso pra ficar abraçando os peitos da Nami toda hora, mas a gente tem ela em Punk Hazard muito ligada a isso, porque lá eles chegam, tem aquelas crianças que estão sofrendo com experimento de gigantificação, por isso que ela odeia muito o Caesar, e quando envolve, e por isso que ela, tipo, o Zoro até chega a falar nessa época aí, a gente não tem obrigação nenhuma de salvar essas crianças, que a gente nem sabe o que está acontecendo com eles. E a Nami fala, não, eles estão pedindo ajuda, a gente vai salvar. Então, um tema que sempre pegou muito a Nami pra ela deixar o medo dela de lado e se posicionar de frente, assim, foi criança. Então, realmente é bem legal a gente ver esse traço Acho que voltando. tudo por conta que ela passou também, né? Ela foi meio escravizada, né, desde pequena, né? Pelo Arlong Sim. lá. E isso sempre foi uma coisa dela. E desde que o Luffy resgatou ela, acho que ela prometeu pra ela mesma que ela nunca mais ia deixar isso acontecer. E aí eles comentam que nunca ouviram sobre o sequestro desse jeito. E o Jaru fala que não vai deixar isso acontecer. E aí todo mundo decide que vão deixar isso, vão ajudar, né? Só que eles precisam de um navio pra levar eles até os lugares, né? O Jinbei comenta isso. E aí o Jaru, não, vocês são nossos convidados, vão se esconder. Aí eles, não, não vamos esconder não. E mais uma vez perguntam, onde tá o Dory, onde tá o Brog? E ainda assim falam, foram ao banheiro e não voltaram até agora, porque eles tinham passado do ponto da bebida, né? E aí o Jimmy fala, meu, mas se vocês estão procurando por alvos que têm tamanho humano, é melhor humanos procurarem por eles, né? Que vai ser mais fácil de encontrar. E aí o Zop fala, os grandões devem lutar com os outros grandões, deixa que a gente ache a galera. E aí o Brook fala, mas o bafo é muito grande para ir procurarmos eles a pé. E aí eles reparam que o Colin tá enchendo um naviozinho aí, que pra eles é um naviozão, né? Mas um naviozinho cheio de coisa e tal. E aí eles reparam e aí ele fala: vocês vão me impedir? Estão a fim de vir comigo? Mas eu vou ser o capitão. Aí a Nami até acha charmosinho ele. E aí eles falam: vamos a par piratas do Colin. E aí o Zop até fica puto e fala: você é o maior daqui que você tem que remar, né? E aí eles vão indo em disparada aí pra. Provavelmente pra onde as tretas vão acontecer a partir de agora, né? Porque assim, ele não é que só por eles serem humanos, terem tamanho mais, né, do tamanho dos invasores que é mais fácil deles acharem. Eles são a tripulação do É, Yonko, sim. caralho. Não tem como o Jaru falar, não, vocês são nossos convidados, não vão ajudar. Olha o que 3 pessoas estão causando em Elbaf. É lógico que eles têm que ir pra cima, porque provavelmente eles são os mais fortes que tem nessa ilha. Tá Não, ligado? eu acho que também tem uma questão que a galera, a gente já tá, nós leitores já estamos acostumados com o perfil dos chapéus de palha, né? Que é esse perfil que abraça a ideia da ilha e vai pra cima, né? Eles não estão acostumados com essa ideia de, tipo, que a gente viu praticamente em todos os arcos, né? Que o Luffy dessa vez tá um pouco menos envolvido nessa parada de salvar a ilha, ele tá meio bem preocupado com o Loki e tal. Mas, pô, o Jinbei, ele sempre, pô, é um cara que tem história de escravidão, foi lá dos Piratas do Sol e tal.
Ele também carrega essa bagagem, o Zop também, por mais que o Zop sempre foi um bundão que ele sempre foi, ele sempre quis ajudar, ele tem todo o background dele também, então eles não estão acostumados com os piratas, vou colocar aqui entre aspas, bonzinhos, né? Porque se eu falasse pro Luffy isso ele ficaria muito bravo, mas vamos dizer assim, piratas que fazem o que querem, né? Porque eles, só que o fato de que fazer o que eles querem é salvar as pessoas, não só roubar e comer carne. Eu queria que eles voltassem no Loki, porque você termina um capítulo num puta de um hype daquele e você não volta lá no Luffy mesmo, tá ligado? Tipo, não gosto do Luffy alheio a tudo isso. Eu ia deixar pra fazer esse comentário no final, mas esse capítulo me deu um pouco de sensação de encher linguiça. Aham, exatamente. Foi uma encheçãozinha de linguiça, mas tem uma coisa importante que é nessa página que eu vou ler agora. E eu acho que assim, então começa, né, a gente tem um corte de novo pra onde estão os Cavaleiros Santos, né? Que a gente escuta a Sim. mensagem que o Jaru falou, enquanto a gente vê um quadro da Gekko lá ouvindo um fone de ouvido aí diferente. A Temos, Gunko, muito foda, tá? é, Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, que é bem interessante. aham. E aí a mensagem fala, né, todo mundo para o mundo do sol, humanos que não pertencem ao bando de Chapéu de Palhas foram vistos no castelo Aurust. Eles demonstraram clara hostilidade. E aí os dois comentam lá, isso faz parte do ritual pós-refeição da Gunko. E aí ela fala, não é um ritual, eu só gosto de fazer isso. E aí o cara pergunta, tá ouvindo pelo TD? Eu prefiro ouvir música ao vivo. E quem errar primeiro, bum, faz um bang. Aí ele. Acho que o Kirin, né, que comenta agora. É legal ter um hobby que dá pra levar pra todos os lugares. Qual era a música que você gostava mesmo? E ela fala New World. Aí o Somers dá uma risadinha macabra e fala: Não gosta do nosso mundo atual? Aí o cara fala: Somers, não é legal ficar rindo das coisas que outros gostam. Aí eles falam: Foi mal, mas olhem só, os adultos estão desesperados pra salvar as crianças. O Mano, meu. esse Somers tá me irritando tanto, Nossa, eu velho. tô Tá me com irritando. ódio O dele. cara, Nossa o, senhora. o- ele é aquele cara que é desagradável em todos os sentidos. Todos os Uhum. comentários dele são desagradáveis, a postura dele, sabe? Ele tá me incomodando demais. Vai ser muito bom ver esse cara tomando uma surra, provavelmente do Sanji ou do Gabbana. Nossa, e ele é insuportavelmente chato, inconveniente pra caralho em todos os momentos. Mas o que eu Sim, e queria teve um trazer. detalhe dele, Aham, pode só, falar. só rapidinho, um detalhe dele do outro capítulo, que é mais um paralelo com o Sanji, que eu tava lendo isso aí no Twitter. Que ele fala de amor também, a visão dele de amor é totalmente deturpada, né? Mas, quando o Killingham fala pra ele pensar em sal, ele pensa num sal extremamente refinado, né? Uhum. E isso também mostra um gosto culinário dele mais refinado, que conecta mais com o Sanji também. Não só na parte da visão de amor dele aí e tudo mais, como também nessa parte culinária. Da hora. Né, concordo, acho que eu não tinha pensado nisso e faz muito sentido mesmo. Uma coisa interessante aqui dessa página que a gente acabou de ler é. Estão dando atenção demais pra Gunko, né? Você não tá achando, Uhum. não? Estão dando um holofote, assim, explicando muitas coisas sobre a personalidade dela, né? E coisas assim que. Pô, o Oda não é de dar ponto sem nó, entendeu? E ele tá dando pô, informaçõezinhas, tá dando, olha, putz, eu acho que talvez ela seja uma agente dupla, Eu também acho. Eu acho que essa entendeu? teoria ganha mais força ainda. E assim, uma coisa bem legal aqui que foge um pouco dessas tramas mais misteriosas e primordiais de One Piece agora. New World é uma música do Brook. Então ela é fã do Brook, Uhum, certo? certo. E o Brook adora ver calcinhas e a Gunko não usa calça. Ela tá de calcinha aí. Então a hora que o Brook vê a Gunko, vai ser engraçado. Nossa, Tá? velho. Porque realmente ela é fã dele e ela tá do jeitinho que ele gosta, tá ligado? Tipo, Só de só que calcinha. assim, só que assim, realmente eu acho que ela é do exército revolucionário e é muita pala ela usar esse óculos aí, sabe? E outra coisa também, eles estão traçando paralelos dela com os chapéu de palha. Ela já falou que tem medo de Nika em um capítulo, que é o Luffy. Agora ela fala que ela é fã da música do Brook, sabe? Então eles estão meio que trabalhando ela realmente de um jeito Ah, especial. No, ela chamou o Luffy exato. de Yonkou, né? Ela fala o Yonkou, o Imperador Foda. Luffy, porque tipo, a maioria dos caras chamam o bando do Mugiwara lá. Mas não, Sim. chamou ele de Imperador, então talvez ela seja uma parada meio como é o nome daquele carinha que tinha
a Fruta da Barreira lá, que tem um fã-clube. Nossa, eu me esqueci o nome dele. Sei, o Bart, não é Bart. Bartolomeu. Bartolomeu. Ela pode ser uma parada meio dessa, assim, talvez ela seja uma fã. Também pode ser que ela seja uma fã e ela saiba meio que os pontos fracos, ia ser interessante também. Essa ia ser da hora, mas tem coisa nela, tá? Ela não é isso que É, tá demonstrando, não. aham. Bem, seguindo aí o capítulo, né? A gente vê o Sol tentando dar um jeito de parar as crianças. E aí ele junta dois escudos, né? Tenta parar elas. Só que quando ele consegue parar elas, né? Elas começam a se encostar uma na outra e aquelas rosas começam a machucar umas às outras. E aí ele já para, fala, não, não dá pra fazer desse jeito e tal. E aí ele, putz, meu, essa não é uma boa ideia, vou tentar fazer alguma outra coisa. A Robin fica tristinha pra variar e tal. E aí eles meio que decidem que eles precisam encontrar o dono que tá fazendo isso, né? E aí ele decide, né, que ele vai fazer o contrário. Ele vai começar a parar por trás, um de cada vez. Só que assim que ele para, aparece o Fenrir, né, bem atrás dele aí, mais uma aparição aí dos pesadelos. E aí ele percebe que tá todo mundo trabalhando junto e alguma coisa tá errada. E aí a gente corta pra escola de novo, né? Que eles percebem que isso tá tudo acontecendo generalizado e o próprio diretor também fala, putz, isso aí é coisa de economia, certeza, precisamos achar as pessoas por trás disso. Aí a gente volta pra perto da Vila Oeste, ali onde tava aquele Draugr, né? O Draugr começa meio que a cair. Uhum. Todo mundo fala, levem os feridos de volta e tal. E eles começam a ser pressionados por essas feras. Até aparece Nidhogg, aparece um fantasma, eles começam a fugir. E aí a gente escuta um machado e uma espada. Vamos lá, Dory. Vamos lá, Brog. E, mano, os malucos saem arregaçando tudo. Finalmente temos alguma coisa, um contra-ataque aí da galera, né? A galera começa a chorar e aí eles pedem desculpa pela demora, que eles tiveram que vomitar tudo que bebemos. Parece eu e o Marcola num rolê de final de semana. E aí eles cuidam dos monstros, e aí aparece o navio Piratas, né, do Great Sherrick, Svar Edition. E aí eles falam, monstros em toda a ilha podem esperar. E aí, finalmente, depois de, sei lá quantos, 10 capítulos praticamente, eles falam, por que vocês têm que ficar sóbrios antes de lutar? E aí todo mundo olha, Gabanzão está no barco, também totalmente embriagado e vai pra cima da galera. E aí tem um comentário muito bacana que é, aquele navio é imbatível. Isso arrepia, isso arrepia. Nossa, É assim, o Dory e o Brog eles usam aquele ataque que eles usaram pra limpar caminho pro Chapéu de Palha lá antes, lá no comecinho do anime, né, de One Piece. Little Island. E também que é o ataque que eles usam pra acabar com o bando de Eustace Kid, né, depois que o Kid foi humilhado pelo Shanks. Então é o combo, o apelão deles aí, não tem nada que a gente conheça até agora que resista a esse hit, né? E ainda tá o Gaban lá, que tem, na minha opinião, um dos melhores apelidos, títulos da obra, que é o Devorador de Montanhas, né? The Mountain Eater. O bagulho é muito foda, mano. Muito irado. Então, e agora a gente vai ver ele lutando, né? Porque tem toda essa aura em cima dele que já foi trabalhada por ele ser o braço esquerdo do Roger. O filho dele até fala, eu sou filho do Gaban. Então, tipo assim, isso daí é um... Ser filho do Gaban já é uma parada, caralho. O cara é filho do Gaban, né? Vamos respeitar aí. Então, realmente, só falta a gente ver ele em ação mais tempo. Porque a gente já viu ele só dando uma pitadinha ali pra cima do Luffy. Quando ele e o Rei Lee foram brigar com o Oden, o Roger não deixou, né? Então a gente também não pôde ter essa medida. O Oda é muito esperto nesse ponto também, né? E agora a gente vai ver ele do mesmo jeito que a gente viu, por exemplo, o Rei Lee tancando o Kizaru lá em Sabaody. E eu acho assim, finalmente, a gente tava muito nos últimos 2, 3 capítulos, tava muito aquela parada de tipo, ai nossa, meu Deus, estão atacando, é o incêndio, estão atacando. E agora veio o contra-ataque, né? Finalmente, pelo menos a parte dos gigantes ali que serve de alguma coisa, começou a contra-atacar de verdade. E, pô, com um ataque os caras dizimaram 2, 3 monstros aí. Então, a partir de agora, acho que a história vai deixar de ser vamos só ficar fugindo ou escondidos. Porque, querendo ou não, a parte ali do Loki, do Luffy, do Zoro, eles estão meio cagando, né? Tá, tipo, meio preocupado com o que o Loki vai falar agora.
E essa parte aí tá Porque. mais envolvida. Exato, porque até o Loki falou. Ó, tá pegando fogo, se vocês não me soltarem as crianças vão morrer. Então, tipo assim, ele tá ciente do que tá acontecendo, mas a galera que tá lá, não. Eles lá estão mais preocupados com o Loki mesmo. Então, talvez até o Loki deixe essas coisas pra trás pra resolver a treta da ilha. Depois ele volte pra falar mais desse assunto. Mas. Eu gostei de ver um pouquinho mais dessa luta agora indo pra frente, porque assim, quando você é pego de surpresa, né, você demora pra se estruturar. Os caras estavam bebendo, né? Os mais fortes deles estavam tendo que vomitar pra voltar pra treta. Então, beleza, é normal demorar um tempo, sofrer um pouquinho pra, beleza, vamos acalmar, vamos dar uma recuada pra gente contra-atacar. Porque não é possível que o Buffy seja tão vulnerável a ponto de 3 Cavaleiros Santos querer fazer esse estrago todo, tá ligado? Não, eu Então, concordo. realmente, E até acho que assim, se todo mundo leu o capítulo inteiro, eu achei que narrativamente o capítulo tá bem repetitivo. Ele repete tá. várias vezes onde o Brog e o Dog tá. Eu não sei se foi só pra criar um hype nesse retorno deles, mas nossa, é umas 3 vezes que esse diálogo é citado. Também é repetido várias vezes que, putz, é usuário de Akuma no Mi, são usuários de Akuma no Mi. Pô, a gente já sabia que são usuários de Akuma no Mi, sabe? Ficar repetindo isso toda hora achei um pouco cansativo, assim, algumas partes legais. Eu achei que, assim, o começo do capítulo foi muito legal, o meio foi meio nada a ver, e o final do capítulo foi muito legal. Então, achei que foi um capítulo de encheção de linguiça, sabe? O Oda coloca algumas informações interessantes, como essa do robô, que é grande, né? Essa da Gunko ser fã do Brook, que é legal. E no meio disso ele dá uma enchida de linguiça para ele não ter que condensar todas essas informações em um capítulo só. E para ele não ter que dar uma pausa de uma semana, né? Porque esse capítulo veio logo depois da semana passada lá, não teve essa pausa. Então, realmente ele aproveitou esse tempo para jogar informações importantes aí pra gente e avançar um pouquinho com o caos, mostrando em várias frentes, né? Então a gente vê o sol, a gente vê a escola, a gente vê os caras que estavam no banquete, a gente vê o Dory e o Brog chegando depois. Então realmente foi um pouco de encheção de linguiça, mas dá pra entender narrativamente o que o Oda queria, né? Ele queria isolar essas informações, essa do robô principalmente, porque talvez no outro capítulo tenha algo maior que iria meio que ofuscar isso, né? Então talvez ele não queira. Alguma coisa vai ter que amarrar com isso, né, em Elbaf, né? Porque assim, a gente já Sim. teve o mural, e o mural, pô, por mais que deu um rebuliço geral na comunidade de One Piece, em termos de história, ela não impactou em nada. Porque só o Frank viu um mural assim, né? Se a gente for pensar nos É, grandes personagens da obra, né? Então ele ainda precisa levar essa ele. informação, precisa fazer essa ligação com esse robô aí, essa instalação, pra poder levar isso e amarrar pra frente, né? Eles apresentam isso pra gente, né? Então, tipo assim, agora a gente já teve uma outra informação desse primeiro mundo que até então a gente não conhecia. Então, realmente, esse mural, esse robô de agora, elas são informações pra gente, Uhum. né? E eu gosto de como o Oda tá colocando lutas e informações de lore do mesmo arco. E eu acho que a escolha de Elbaf e o Wano também, ele fez muito isso em Wano, foram muito boas pra isso. Sabe, são duas ilhas extremamente preparadas na obra desde sempre. Quando o Ryuma aparece lá zumbi no arco do Moria, os caras falam dos samurais de Wano. Uhum. Os gigantes apareceram lá no comecinho. E agora ele tá entregando, ele entregou muito bem em Wano também. E tá entregando muito bem aqui em Elbaf essa, essa combinação, né? Ele tá agindo, o presente, a ação presente está acontecendo. E as informações do passado estão vindo num nível assim bizarro, né? O ano foi mais do século perdido, a gente não tinha nada disso desse primeiro mundo. E Uhum. aqui a gente tá vendo agora mais coisa. Não, e é que assim, tem um recurso literário que eu não lembro o nome agora, que quando você tem uma. Geralmente, quando você solta uma bomba, uma informação chocante pro leitor, meio que a obra inteira fica sabendo, né? Isso é uma parada própria a maioria dos livros de histórias, mangás e assim. Quando tem uma notícia bombástica, meio que todo mundo fica sabendo automaticamente. Revelou pro leitor, revelou pra todo mundo. O Oda não faz isso. O Ele Oda não faz isso. não. E assim, ele não faz de um jeito bizarro. Se você parar pra pensar, 5% do mundo de One Piece, talvez até menos, sabem que o nome do Roger é Gold Roger.
tá ligado? A grande maioria de 99%, 95% que seja, acha que o nome dele é Gold Roger até hoje. Que é uma informação que foi dada pra gente lá no comecinho, velho. Quando você vê alguém falando, o que é esse D aqui? Você fala, caralho, como assim que é esse D aí? Você não sabe? Não. Porque realmente o Oda não apresentou... Claro, acho que o Vegapunk chegou a falar dos D, né? Na transmissão global dele. Então, foi pra ele atualizar o mundo de algo que a gente já sabia desde o começo. Foi a Kureha que falou disso no arco que o Chopper é introduzido, tá ligado? Então é um negócio assim bizarro. É muito bom realmente isso que o Oda faz, porque quando algum personagem descobre algo que a gente já sabia há muito tempo e ele estranha, a gente fala, caralho, é mesmo, né? São poucas as pessoas. E é bom isso que o Oda faz também, de lembrar a gente que dentro do mundo de One Piece, algumas informações são muito singulares para algumas pessoas, não para todo mundo. Vamos fazer agora um momento teoria. Bora soltar? Posso soltar aquela bomba? Solta, Chapeuzinho. Gente, ó, os caras ficam me chamando aí de chapéuzinho de alumínio, sei lá que porra. Porque a minha cabeça funciona na sintonia da do Oda, então eles não estão acostumados com isso. Convencido pra caralho também. Por isso que eu acerto muita teoria aqui dessa porra. Então, vamos lá. Essa daqui não é minha, tá? Eu vi o Evandro do Mangake falando, é dele, que eu achei um negócio fascinante. Tem algumas teorias que você ouve e você fala, isso aí não vai acontecer nem a pau. Mas tem outras que você escuta, tipo a da Gunko ser infiltrado, você fala, isso faz sentido. E essa que eu vou falar agora, ela faz muito sentido e ela envolve o Usopp. Primeira coisa, a mãe do Usopp, nesta teoria, tá gente, nada confirmado, ela não é humana, ela não tem nada de humana. Ela é metade gigante, metade tontata. Tontatas são aqueles gnominhos. E os gigantes, vocês sabem o que é. Se você juntar uma raça extremamente pequena com uma raça extremamente grande, dá uma raça média que é o humano. Certo? Então por isso que ela tem o tamanho de um humano. Ah, mas você tá falando isso baseado em quê? Baseado que ela é a única, entre aspas, humana, na obra inteira, que tem a porra de um nariz de tontata. Vocês já viram o nariz de tontata? É o nariz pontiagudo, assim, parece uma agulha. Só a mãe do Usopp tem isso. O Yasop não tem narigão. O Usopp tem o nariz meio redondinho na ponta e longo, porque a parte longa é da mãe e a parte redondinha é do pai. Beleza. Fiquem com essa informação. Outra coisa. Os dois povos na obra inteira que mais se identificaram com o Usopp até agora são justamente os Tontatas e os Gigantes. Tá? Então, e ainda partindo desse pressuposto todo, o Usopp seria 25% gigante, 25% Tontata e 50% humano. Tá? E ainda pode ter, o Evandro ele fala que o Usopp pode ser um príncipe, sabe? Perdido de Elbaf ou dos Tontata. Né? A mãe dele era uma princesa que acabou saindo para descobrir o mundo porque ela não se encaixava, seja em Elbaf, seja entre os Tontata, porque ela era grande demais para um, pequena demais para o outro. Ela via os humanos ali do tamanho dela e quis explorar mais disso. Né? Talvez essa mescla de raças tenha a ver com a doença dela, talvez não, mas essa é uma teoria muito foda, porque são os dois grupos mais conectados com o Usopp, e essa teoria ajudaria a gente a entender como ele pode ter sangue de gigante sendo do tamanho de um humano normal. Né? Porque a outra espécie que está mesclada nisso é a menor espécie que a gente foi apresentado em One Piece até agora. Ah, mas como que um Tontata fez um filho de uma gigante? Ô, gente, é One Piece, tá? A Big Mom teve um filho com a Tontata aí, com um Tontata. Então, não, o Gaban comeu a gigantona. Então, o Gaban tem um filho com a gigantona, a Big Mom teve um filho com um Tontata. A Big Mom, ela tá do tamanho dela, é mais perto de um gigante médio do que de um humano. E ela teve uma tontatinha lá, ela tem uma filha Tontata. Então, né, isso aí não é problema nenhum pro Oda, isso é facilmente... E o que mata a pau pra mim é o nariz dela, o nariz da mãe do Usopp, ser o único nariz da obra inteira que parece de um Tontata em alguma pessoa humana, de tamanho humano. Então... Eu quero saber o que vocês acham disso aí, porque explodiu a minha cabeça. Essa teoria explodiu a minha cabeça. Vou fazer um comentário breve sobre isso. Eu chamei ele de Chapeuzinho Alumínio no segundo que eu li essa teoria. Mas quando ele mandou a foto, eu confesso que um pelinho da minha nuca até deu uma arrepiada. Falei, nossa, não é que parece mesmo? Parece, se você tiver a oportunidade aí que tá nos ouvindo, dá uma olhada, cara. Pior que a mãe dele parece muito uma Tontata versão maiorzinha. Exato, velho. Exato. Pior que ela olha parece isso, mesmo. O Oda, ele não dá ponto sem nó. Uma coisa que é só importante a gente falar é que assim, o
o Oda, biologia pro Oda nunca foi uma questão, entendeu? Não. Não é à toa que a gente tem milhões de raças com milhões de variações entre elas. Tipo, dentro dos tritões tem sereia, tem tritão normal, tem homem-peixe, mas que parece tipo mais aqueles peixes do Bob Esponja, tem de tudo. Então, A gente tem assim, um gigante Mink aqui, que é o professor, aí o diretor já apareceu. Então, aham. Então, assim, biologia pra ele não é um problema. Isso daí, o Oda não importa como funciona as relações dos personagens. O que importa mesmo é os fins desses personagens e pra onde eles vão, né? exato. Ele gosta muito. Até nesse arco de Elbaf, alguns capítulos antes, ele introduziu esse conceito de espécies híbridas, né? Que é a galera que surge de um cruzamento entre duas espécies. Os bucaneiros seriam isso, do cruzamento de humanos com gigantes. Então, realmente, isso daí nunca foi um problema pro Oda. Só que assim, ele meter a mãe do Usopp no primeiro arco com isso tudo em mente, meu Deus do céu, esse cara, eu vou beijar o pé dele algum dia, velho. Nossa senhora. Não, e isso a gente sabe que o Oda faz com maestria, né? Pô, quantas coisas a gente não foi apresentado. A própria história do arco do Shanks aí, que até hoje, quando o Shanks encontra o Luffy, aonde ele, que ele tava, onde ele achou a Gomu Gomu no Mi, o que ele fez, tem impactos na história até hoje, né? E foi uma coisa apresentada Sim. na primeira semana de One Piece. Então, Eu vi gente até falando que o Shanks perder o braço poderia ter sido porque ele tinha uma dessas marcas aí que os dragões celestiais têm, que ajuda eles a se teletransportar. Mas assim, essa eu acho que é ridícula, tá? meio Essas daquelas furada, teorias né? que é bem furada. Eu já falei aqui o que eu acho em relação ao Shanks ter perdido o braço, até porque ele chega pro Barba Branca depois e fala: "Eu fiz uma aposta na nova geração". Então o Shanks ele poderia ter lidado com aquele Rei dos Mares de forma muito tranquila, só que ele quis demonstrar pro Luffy que ações precipitadas, impulsivas, podem trazer consequências permanentes. Para ele passar essa lição pro Luffy, deveria ter uma consequência permanente. E um braço não volta mais. Para ele, Shanks não foi o braço principal dele. Isso aí não afetou o poder dele, ele continua até podendo rivalizar com o Mihawk, já falou várias vezes. O hack dele é a principal arma dele. A gente já viu que a falta do braço não tem problema nenhum pro Shanks. E ele fala com todas as letras: "Eu apostei na nova geração". Então ele entregou o braço para apostar no Luffy. E ele passou essa lição pro Luffy não se meter em briga que ele não precisa entrar. Porque às vezes pode dar merda, né? Não, eu Então acho. eu gosto muito dessa interpretação também. Eu também gosto da ideia de que o Shanks, ele, ainda mais agora com a presença de Shamrock, ele é a antítese, né, dos... Pô, a gente descobrindo aí que ele é um dragão celestial, né, e tal. Ele é um Terubito, ele é um antítese disso, então ele é bonzinho. Ele não é cuzão. Então quando ele foi salvar o Luffy, ele acabou tendo que dar o braço pra salvar o Luffy. Entendeu? Ele foi. Ele. Não é porque. Ai não, ele deixou estrategicamente o cara mordeu o braço. Só se ele tinha cortado o próprio braço fora, entendeu? Não faz sentido pra mim ter só. É porque ele tinha uma marca, sabe? Ele não ia esperar tudo isso, tá ligado? Se fosse pra arrancar a marca do braço dele, ele arrancava o braço dele, mano. Ele mesmo. Não ia esperar. Ah, agora vai ser minha chance de deixar o bicho comer meu braço pra sair essa marca aqui. Não, isso aí não. Eu também acho que não. Bem, galera, acho que por hoje foi só, né? A gente comentou bastante até sobre o capítulo. Teve bastante diálogo esse capítulo, não teve muito. Teve bastante informação diferente aí, né? Mas ao mesmo tempo, tô um pouco com saudade de lutas. Eu quero um pouco de porradaria, eu quero sangue nos olhos, eu quero um flashbackzinho ali do Loki com o pai dele, entendeu? Eu quero uma parada meio assim. Exatamente. Porque assim, lutas X1, né? Que a gente tava. Porque aqui teve pancadaria desordenada nesse capítulo. Que é guerra mesmo, é um ataque que mata uma porrada de monstro. Eu quero ver X1 de alguém encontrando com aqueles Cavaleiros Santos. Seria legal o Gaban chegar lá, sabe? Porque o Gaban já tava no encalço deles. Mas eu acho que o próximo capítulo vai entregar pra gente pelo menos o Loki. O Loki de volta. Eu também acho. Acho que ele vai voltar direto com o Loki. Esse foi é que o Oda ele adora fazer isso, né? Ele não conta uma história sequencial assim, só geralmente nos flashbacks, né? Ele conta um pouco É. aí, pô, eu lembro de quando eu tava relendo One Piece, eu tava relendo Dressrosa, e aí eu até lembrei de quando eu tava assistindo o anime, meu, um capítulo do anime era 3 partes diferentes.
Mostrava o Zoro contra o Pika, o Frank contra o Sr. Pink, o não sei quem, não sei o que lá. Puta, era cansativo pra caralho às vezes assistir. Que contava um pedacinho quando podia focar um pouco mais em uma só da história e tal. Mas mesmo assim, amamos Oda e One Claro. Piece. Claro, o anime tem umas enrolaçõezinhas aí, mas o mangá é impecável sempre. Bem, galera, Marcola, dê tchau para todos aí, por favor. É isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo, que tá participando aqui com a gente. Ao Strácia mais uma vez pela narração, por ir acompanhando o capítulo e pelos comentários também. Né? Ao Carioca, que nessa semana não conseguiu estar aqui, mas semana que vem estará de volta. E é nóis, pessoal. Voltamos com o capítulo 1145 e não vai ter pausa, nem no A Bordo do Sunny, nem no mangá de One Piece. Beijo, galera. Até a próxima. Se cuidem. Valeu!